Leitura estratégica do Código de Processo Civil, sem mais delongas, vem com Robson Concursos, capítulo 3 dos Procuradores, artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exigir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o fórum, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Aguarde o artigo 105, porque diz: a procuração geral para o fórum, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Parágrafo 2º. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 3º. Se outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, inciso 1, declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2º. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a, inciso 1, examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar, por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará carta em livro ou documento próprio. Parágrafo 2º. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, é válido ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4º.
O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º, disposto no inciso 1 do caput deste artigo, aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Capítulo 4 da sucessão das partes e dos procuradores, artigo 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei, artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsocial ou alienante ou cedente. Parágrafo 3º. Entende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Guarde bem o parágrafo 3º. Estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto nos artigos 313, parágrafos 1º e 2º. Artigo 111. A parte que revogar o mandato ou ortogado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1º. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2º. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Meu guerreiro e minha guerreira, no próximo vídeo vamos dar uma estudada estratégica do título 2 do litisconsórcio. Vamos ver o que é litisconsórcio ativo, passivo, misto, multitudinário,